prazer e uma honra para mim estar presente hoje nessa abertura de semestre letivo para vocês. Eu quero agradecer primeiramente a essa possibilidade, essa oportunidade de estar dialogando com vocês, agradecendo aos dirigentes da casa que mobilizaram as condições para que pudesse ocorrer essa visita, e especialmente ao professor Custódio, professora Socorro, e vamos compartilhar alguns momentos aqui que espero de grande prazer e satisfação, porque nós vamos conversar e falarmos sobre uma área extremamente fascinante da comunicação de massa contemporânea e extremamente fascinante do campo jornalístico. É uma área que é menos conhecida, não é a que predomina no mundo da comunicação e no mundo do jornalismo, porém é uma área que está presente há muito tempo nesse campo, com sua produção muito específica, muito particular e muito vigorosa também ao longo do tempo em vários países do mundo e também no Brasil. Muitas vezes, quando se fala em jornalismo, principalmente eu entendo que muitos de vocês são alunos que estão começando o curso, não é, professora? Certo. Do pessoal que está começando, evidentemente, vocês estão conhecendo ainda o campo do jornalismo. E quando se fala em jornalismo, longe dele, distante da área, a impressão que se tem é que o jornalismo é um campo muito definido, com características muito próprias e com uma identidade muito clara. Só que quando você se aproxima mais, que é o que vocês estão fazendo do curso, através do curso, você se aproxima mais do campo, você vai ver que o jornalismo não é uma coisa em monobloco. Não existe apenas o jornalismo. Eu gosto de brincar e dizer que existem os jornalismos. Assim como na medicina você tem diversas escolas e maneiras de entendimento desse campo de especialidade humana, o jornalismo também. Então, na nossa sociedade, quando nós falamos em jornalismo, normalmente a conotação que as pessoas têm é de uma forma de jornalismo, aquela que predomina. A forma de jornalismo mais presente, mais comum, no dia a dia, nos jornais diários, etc., na maior parte do noticiário de rádio e televisão. Porém, esse campo é muito rico, é um campo culturalmente muito diversificado. E, dentre as opções, as formas, as maneiras, os modelos de prática jornalística que existem, está o jornalismo literário, com uma presença muito marcante, com uma história já longa, muito tradicional, e com iniciativas muito bonitas, tanto no caso brasileiro quanto no caso internacional. Como é uma modalidade menos presente, não é aquela que predomina, vale a pena nós batermos esse papo hoje para uma espécie de viagem panorâmica por esse mundo fascinante. Então, para começar, eu vou dizer que a grande diferença entre o jornalismo literário e o jornalismo do dia a dia, o jornalismo convencional, é a função de cada um. Então, o jornalismo mais comum, o jornalismo do dia a dia, cumpre um papel extremamente importante na sociedade contemporânea. É graças ao jornalismo noticioso que nós temos hoje em dia essa sociedade altamente informada e a sociedade no Brasil, essa atitude no Brasil em que o jornalismo desempenha um papel importante social, principalmente no campo da investigação e da manutenção, tanto quanto possível, dos valores mais éticos na sociedade contemporânea, através do trabalho investigativo. Então, o jornalismo noticioso, o jornalismo convencional, o jornalismo do dia a dia, ele tem um papel-chave importante. Mas, por causa dos seus propósitos e por causa dos seus instrumentos de trabalho, ele também tem algumas limitações. Então, ele não consegue completar o trabalho que poderia fazer. Ele cumpre muito bem o que se propõe, que é o trabalho da notícia do dia a dia, o trabalho da informação múltipla, diversificada e universal. Então está muito bem. Porém, a necessidade social do conhecimento da realidade, do conhecimento das ocorrências sociais, não consegue ser atendido pelo jornalismo convencional por causa do propósito da função dele. Então, para complementar esse jornalismo,
e para trabalhar com outros propósitos diferentes do noticioso, existe o jornalismo literário. Então, enquanto o jornalismo noticioso do dia a dia é aquele que informa, é aquele que dá à sociedade em primeira mão uma possibilidade de acompanhamento das ocorrências sociais, o jornalismo literário se coloca no outro patamar, complementando essa primeira tarefa. Se coloca na tarefa de busca da compreensão da realidade. Então, o jornalismo do cotidiano, o convencional, é o jornalismo da informação, basicamente. Também da investigação, também da opinião. Mas ele fica num compromisso que se resume a isso, a informar. Já o jornalismo literário tem uma outra missão. A missão de contribuir para que essa tarefa da informação entre num outro patamar, que é a tarefa da compreensão sistêmica, integrada, múltipla da realidade. Então, essa é a primeira diferença. A busca desse propósito vem acompanhada de outras características que vão diferenciando o jornalismo literário do convencional. Então, vamos ver no que diz respeito à linguagem, no que diz respeito à comunicação propriamente dita. No jornalismo convencional do dia a dia, a forma matriz de comunicação é o que nós chamamos de sumário. O sumário, todos vocês conhecem. Mesmo vocês que estão começando agora, de uma maneira empírica, vocês conhecem por lerem jornal. É aquela maneira de você colocar a mensagem de um modo esquemático que te dá um resumo do acontecimento. Já o jornalismo literário não se apoia essencialmente no sumário. A forma matriz do jornalismo literário se chama cena. Por quê? Enquanto o jornalismo convencional tem a obrigação de informar, o jornalismo literário tem um outro propósito mais ambicioso. Ele busca fazer com que o leitor ou o receptor da mensagem, porque o jornalismo literário não é exclusivo do jornalismo impresso. O jornalismo literário, embora tenha um nome que conduza a ideia do jornalismo impresso apenas, é uma escola e uma forma de narrativa do real que também está presente no rádio, também está presente na televisão, também está presente no cinema, através dos documentários, também está presente nos veículos modernos, nos veículos digitais, na internet, no blog e assim por diante. Porque o jornalismo literário é, antes de tudo, um modo e um espírito de como ver e fazer a comunicação pública calcada na realidade. Então, enquanto o jornalismo literário tem como motor da sua comunicação a busca da informação, o jornalismo literário usa outra matriz. A matriz do jornalismo literário está baseada numa coisa que todos nós conhecemos e que é algo extremamente importante e tradicional na história da humanidade, está presente em todos os povos, em todos os tempos, em todas as eras, desde que a humanidade se organizou como sociedade, como civilização. Essa matriz comunicativa do jornalismo literário se chama contar história. Contar história é aquilo que você faz, jovem, quando na segunda-feira você chega ao trabalho e tem os seus colegas, e mais do que colegas, alguns amigos no seu grupo de colegas de trabalho, e você não se contenta, e logo na primeira hora que você tem uma oportunidade, você fala assim: cara, vou te contar, no sábado finalmente saí com aquela gata que eu estava querendo e tal. Ou se você é uma garota, você vai dizer para a tua principal amiga no trabalho na segunda-feira de manhã: amiga, você não sabe o que aconteceu, aquele gato me ligou. O que é isso? A necessidade, a vontade e a prática orgânica, vital e natural de se contar histórias. O jornalismo literário toma como base essa atitude natural, orgânica, vital da civilização e trabalha o contar a história de maneira sofisticada, com instrumentos e recursos de comunicação modernos, extremamente vitais, extremamente sofisticados, desenvolvidos através de dezenas de técnicas e procedimentos ao longo do tempo e técnicas comprovadas ao longo do tempo.
mas a essência, a matriz é contar a história. Então, por isso, que a principal técnica narrativa do jornalismo literário se chama cena. E essa técnica é muito diferente da técnica básica do jornalismo convencional, que é a técnica dos que já são profissionais, dos que estão avançados no curso conhecem, que é a técnica do lead, a técnica da pirâmide invertida, a técnica da concentração do feijão com arroz da informação nos elementos o que, quem, quando, como, às vezes o porquê. Então, vou ler para vocês um pequeno trecho da abertura de uma matéria, de um texto real do jornalismo literário brasileiro, um texto de uma revista, para explicar para vocês melhor o que é essa